Queridos amigos do nosso canal de Diretrizes Espíritas, a gente está aqui trabalhando no formato desse intercâmbio com vocês, visando assim criar, né, um mecanismo de pesquisa, de interesse em descobrir os detalhes que compõem a doutrina espírita. A gente vai então trabalhar pequenos vídeos mostrando, né, demonstrando como verificar isso. Uma amiga nossa, querida amiga nossa, inscrita no nosso canal de Diretrizes Espíritas, nos faz, né, uma pergunta no particular, se após a morte a gente terá condições de recordar de tudo que nós vivenciamos, né, nessa atual existência que acabou de existir, vamos dizer assim, e a outros anteriores. Então a gente vai encontrar livros que falam a esse respeito, muitos livros. É um livro que eu acho muito interessante, de Camille Flammarion, onde ele narra, né, o nome do livro é Narrações do Infinito, onde ele, através de um diálogo com a entidade que o assistia, né, que ele conheceu aqui na Terra ainda, narra toda a sua experiência de vida, né, desde o momento que ele retorna ao mundo espiritual. Ele vai fazendo uma regressão de memória e nessa regressão ele dá pormenores daquilo que ocorreu com ele, desde da sua morte, a sua idade, né, madura, depois, né, ele como adulto, ele como adolescente, ele como criança, ele como bebê, e parte para outras experiências. É um livro fantástico para poder se ler. Então a gente verifica que realmente existe essa possibilidade real de nós, após a morte, nós encontrarmos, né, condições de resgatar nosso passado. Eu faço um paralelo aqui para facilitar a nossa compreensão sobre a encarnação. A bondade de Deus, através de suas leis, criou um mecanismo que faz com que, assim que a gente encarna, assim que a gente absorva esse novo corpo que foi formado para essa nova existência, a gente vai perdendo a lucidez de todo o nosso passado. E essa lucidez, né, dá-se o nome de esquecimento do passado. A gente vai encontrar isso nos livros de Kardec, principalmente, mas esse esquecimento, a gente poderia colocar que é um congelamento daquilo que nós vivenciamos, está registrado na nossa memória, não vai apagar-se nunca. Na memória, quando eu falo, é a memória do espírito, na sede moral. E para que isso ocorra, por que isso ocorre? Para que a gente possa então ter uma nova experiência, condições, né, através do nosso livre-arbítrio, de criar novos fatores. Né? É um livro novo que vai ser escrito em páginas brancas, e essas ideias que nós temos, elas estão armazenadas e surgem de vez em quando os lampejos, né, que dão os nomes de ideias inatas. Isso é bom porque a gente tem então um relacionamento com pessoas do nosso convívio e nem sempre esses seres que fazem parte da nossa vida diária, seja eles familiares ou não, são seres que no passado nós tivemos situações de atrito, né? E a bondade de Deus permite que a gente reencarne a fim da gente aparar essas arestas. E então o fato de você esquecer esses momentos antigos visa nos proteger, porque a gente não sabe, né, qual será a nossa reação quando lembrarmos que um afeto nosso querido pode ter sido alguém que no passado nós fizemos mal ou vice-versa. Então, por esse lado, tem esse esquecimento. Mas quando você retorna ao mundo espiritual, esse corpo nosso, que era uma prisão para o espírito, faz com que essa alma se liberte, através do seu perispírito se liberte, e vai ter uma vida plena agora no mundo espiritual. A gente vai ficar apegado às coisas materiais, mas agora já livre, né, das dores, né, da fome, das coisas que esse corpo físico necessitava. A gente vai levar conosco essas ideias, vamos dizer assim, e por um tempo a gente vai sentir essa necessidade psicológica de se alimentar. Mas com o tempo a gente vai perceber que isso não é necessário, apesar de existir obras que falam que tem a sopa e tal, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas tudo isso são criações mentais, porque o espírito, esse perispírito, como diz Paulo de Tarso, é um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não adoece, é um corpo que não tem nada ligado a esse corpo material em termos orgânicos, é um corpo mais etéreo, vamos dizer assim. A nossa lembrança é que vão fixar na aparência os nossos caracteres, vamos dizer assim. Muito bem, então desencarnamos, a gente vai estar agora, né, passar por aquela fase da perturbação normal, praticamente nós, né, medianos para baixo de evolução, mas vai ter casos, por exemplo, de
Espíritos. A gente vai encontrar isso nas obras de Kardec, na Revista Espírita e também no Céu e Inferno. Ele evocando espíritos que conviveram com ele na época da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, e esses espíritos então narravam como que foi esse desencarne, né? E depois narrava as suas experiências anteriores. Mesma coisa acontecia com aqueles que já eram arrependidos, aqueles que eram criminosos, os suicidas, aqueles que estavam em expiações terrestres. Tudo isso está lá no livro Céu e Inferno. A gente está colocando como referência. Então, eles dão pormenores, né, dos seus passados. Por exemplo, tem lá uma parte do Sr. Felicien. Ele era uma pessoa de boa vida, né, quando encarnado, quando viveu no tempo de Kardec, o Sr. Felicien, e ele então suicidou. E ele narra depois, né, através da evocação que foi feita, que ele teve diversas experiências onde ele havia escolhido uma prova de riqueza ou escolher uma prova superior às suas forças. A gente vai encontrar esse assunto assim de forma detalhada quando você estuda lá o livro O Céu e o Inferno, onde a gente vai então encontrar que esse senhor ele tinha como justificativa a morte dele em função de ter feito aplicações financeiras que levaram à falência. Então ele se encarnou em função disso. Mas se você for ler todo o histórico dele, vai verificar que ele afirma que já era a quarta experiência encarnatória dele que ele sucumbia pelo suicídio. E a gente vai então encontrar na questão 269 do Livro dos Espíritos, onde Kardec afirma que o espírito pode escolher uma prova, que nem sempre essa prova que ele escolheu tem uma eficácia. Ele pode escolher uma prova que, no caso aqui, né, que da riqueza, que conduz, vamos dizer assim, né, a ficar preocupado com poder, tentações, ou no caso de escolher a pobreza, que poderá levá-lo a ficar indignado, ou também escolher uma encarnação que ociosa, né? Não quer nada, não quer fazer nada de bom, ele quer apenas encarnar e viver vida boa, né? A gente conta muito por aí. Isso é a questão 269 do Livro dos Espíritos. Então agora, no mundo dos Espíritos, a gente vai começar a pensar, será que vale a pena eu recordar o meu passado? Será que vale a pena eu vou ter condições de encarar esse desafio? É uma questão íntima nossa. Existe a possibilidade? Sim. E Kardec fala sobre isso nas questões 304, né, para frente. São várias perguntas a esse respeito. A questão pessoal que eu faço, a reflexão pessoal que eu faço será que vale a pena a gente lembrar do nosso passado? Nós estamos seguros em verificar esse detalhe? Se aqui hoje encarnado, quando eu lembro de um fato envolvendo o meu familiar, uma pessoa que eu gosto, a questão de trabalho, uma questão na casa espírita, enfim, se eu lembro desses fatores que me criaram um certo transtorno, o fato de eu lembrá-lo automaticamente vai me causar novamente novos impactos. Será que eu vou estar agora no mundo espiritual, onde a vida é real, eu recordar disso e eu vou ter condições realmente de aceitar isso com tranquilidade? Essa é a questão. Então, minha amiga, você que não questionou a respeito, claro que pode, né? A questão é saber se vale a pena ou não. Fica o nosso abraço aqui com vocês e até o momento em que nosso canal Diretrizes Espíritas.